Oi, gente. O relator Benedito Gonçalves deu um voto favorável à inelegibilidade do Bolsonaro. E ele é o relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, o que já seria motivo para comemorar. Mas a melhor parte do voto dele, que não é destacada aqui no Poder 360, mas eu vou mostrar uma outra reportagem que destaca, foi o fato dele abrir caminho para a prisão do Bolsonaro. E eu vou explicar por que, que esse voto abre caminho para a prisão do Bolsonaro. Isso acontece basicamente porque o relator, o Benedito Gonçalves, ele deu um voto, pelo que eu tenho lido aqui, foi realmente excelente. Aqui ficam os meus parabéns ao Benedito Gonçalves pelo voto dele, pela inelegibilidade e pela provável prisão do Bolsonaro. Porque o Benedito Gonçalves incluiu no voto isso daqui, ó. Ele determina que a decisão seja comunicada de forma imediata por meio do envio do voto e, posteriormente do acordão, à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise e possíveis medidas na esfera penal. Ou seja, a Procuradoria-Geral Eleitoral deve estar de posse do voto dele, porque o voto dele sinaliza, indica que Bolsonaro cometeu crimes eleitorais, cuja punição é na esfera penal. Traduzindo para o bom português, pode dar prisão, pode dar cadeia. E o Benedito Gonçalves, ele fez uma análise muito boa do caso do Bolsonaro. Porque Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, ele estava fomentando o golpismo a todo momento. Então o Benedito Gonçalves, ele faz referência a um livro, Engenheiros do Caos, que mostra que o que Bolsonaro fez foi a engenharia do caos institucional e da instabilidade política. Ou seja, quando Bolsonaro lançou dúvidas sobre as urnas eletrônicas, quando ele diz 1964 pode voltar a acontecer, quando ele coloca um monte de militares em altos postos do governo e tenta seduzir eles com concursos públicos para militares, Bolsonaro está semeando o golpismo. Ele está pegando um monte de sementes de golpismo e colocando ali, ó, bota uma sementinha ali, uma outra aqui, semente de golpismo por tudo quanto é canto. É isso que o Bolsonaro estava fazendo. E o Benedito Gonçalves compreendeu essa estratégia bolsonarista. Ou seja, que Bolsonaro tinha a estratégia de construir as condições propícias para o golpe. É por isso, inclusive, que o Benedito Gonçalves defendeu a manutenção da minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro do Bolsonaro, Anderson Torres, não é? E é por isso que deve ser mantida não só a minuta do golpe, mas também, e aí já vem o meu posicionamento, né? O que está no celular do Mauro Cid, porque ali tem um roteiro detalhado do golpe. E por que isso é relevante? Porque nós estamos falando de um ex-ministro do Bolsonaro que tinha ali um detalhamento de como seria procedido o golpe. Nós estamos falando do ajudante de ordens do Bolsonaro, que não produziu aquele documento sozinho, né? Que dialogava constantemente com altos coronéis e tudo mais, falando justamente sobre o interesse deles de realizar o golpe. E o que fez Bolsonaro recuar na última hora não foi convicção democrática, óbvio que não, porque ele não tem nenhuma. Não foi respeito à República, óbvio que não, porque ele não tem nenhum respeito. Foi o fato de que ele percebeu que ele não tinha apoio no alto comando militar. Que o alto comando militar não estava todo com ele. E o golpe poderia ser fracassado. Ele não tinha confiança. Palavras do Mauro Cid. Isso significa que a intencionalidade de realizar o golpe existia. Isso significa que quando o Bolsonaro cometeu o crime eleitoral de usar dos recursos públicos para transformar em um comício, um encontro com embaixadores de outros países, né, porque isso é um crime eleitoral, quando ele fez isso, ele estava ali não apenas com a finalidade eleitoreira, ele estava ali com a finalidade eleitoreira que previa que, caso fosse derrotado na eleição, ele estaria semeando o caminho para um possível golpe de Estado. Essa era a estratégia do bolsonarismo.
Essa era a engenharia bolsonarista com os discursos. E aí é interessante ver que, além de mandar para a Procuradoria-Geral Eleitoral para dar cadeia, né, o Benedito Gonçalves diz que deve ser enviado também ao Tribunal de Contas da União, levando em consideração o comprovado uso de bens e recursos públicos na realização de um evento que teve finalidade eleitoreira. Isso pode dar uma baita de uma multa para o Bolsonaro. Uma baita de uma multa. Ele pode ser condenado a uma multa milionária, mas, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, não se deve punir pessoas da extrema-direita apenas com multa. A multa, ela precisa ser associada, ela precisa estar conectada com outras punições, de forma a produzir uma eficácia. Porque só a multa, a gente sabe que esse pessoal abre vaquinha para os apoiadores financiarem o pagamento da multa. E claro, a multa deve ser aplicada, mas só a multa me parece claramente insuficiente. Eu quero dar aqui os parabéns ao Benedito Gonçalves pela análise, pelo voto dele, pela inelegibilidade do Bolsonaro, por ele abrir caminho com o voto dele para a prisão do Bolsonaro. E eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. O Brasil, a história do Brasil e a história do próprio Bolsonaro é uma história de impunidade por crimes de pessoas ligadas aos poderosos. O Bolsonaro é representando a corporação militar, representando interesses da direita, do grande empresariado e tal. Ele sempre foi poupado dos diversos crimes que ele cometeu. Não é como se não se soubesse lá no Rio de Janeiro que ele estava roubando dinheiro público com funcionários fantasmas. Muita gente sabia disso. Muita gente sabia que ele roubava dinheiro da gasolina. As evidências desses crimes são fortes e amplamente conhecidas. Mas, no entanto, o Estado brasileiro passou a mão por cima da cabeça e nunca puniu. O que, aliás, é parte da história do Brasil. A história do Brasil, predominantemente, não pune essas pessoas. Essa história, eu estou falando como historiador. Mas eu torço e vou lutar ao lado de vocês para que essa história comece a mudar. E que pessoas que fazem esse tipo de coisa, estão ligados a poderosos, não estejam acima da lei, porque ninguém deve estar acima da lei. E pessoas como o Bolsonaro, que cometeram tantos crimes, ele ser finalmente punido, finalmente preso, vai ser um sinal simbólico muito grande, gigantesco de verdade, de que a história do Brasil, que é uma história de favorecimento a oligarcas, a pessoas ligadas a milícias, e favorecimento da classe dominante, pode estar, pelo menos em um grau, começando a lentamente a mudar. E se você compartilha dessa luta e desse desejo que a história do Brasil comece a mudar, eu peço que você se inscreva aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, divulgue o nosso material, se inscreva e divulgue Fora Roberto Campos Neto, o abaixo-assinado que eu criei, que está no comentário fixado, que se torne membro ou apoiador se gostar muito do nosso material e quem sabe vira aluno nosso em um curso. Um abração e até o próximo vídeo.